Entrou. Olá, mamita. Ao vivo no Instagram. Sim, no Face também. Olá, meus amores. Olá, Elaine. Tudo bem, meu coração? Mamãe? Rodrigo? Ju? Oiê! Tudo bem, meus amores? Saudades. Saudades de vocês. Saudade, Elaine. Faz um tempão que eu não te vejo. Vamos ver se domingo a gente se vê na igreja, se você for, né? Ju, te vi domingo. Saudades. Gabi tá bem? Mamita? Estamos iniciando mais uma live. Vou me apresentar para aqueles que querem assistir depois e não me conhecem. Meu nome é Marilise, sou psicóloga clínica e sou da Igreja Ponto. Oi, Maria Emília, boa tarde, coração. Então, hoje, antes de iniciarmos, a gente vai fazer uma oração, tudo bem? Então, eu quero agradecer a Deus por mais um dia de nossas vidas, pela essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos, mesmo distante, né? Que é essa nossa nova vida online. Olá, Railton. Quero agradecer a Deus por cada vidinha que está nos assistindo, por aqueles também que não estão nos assistindo, os nossos familiares, as nossas... Põe o cachorro pra lá. Os nossos familiares, os nossos amigos e a todos. Obrigada, Senhor, por cada um, pela vida de cada um. Nos dê sabedoria e discernimento para entendermos cada vez mais a Tua palavra e o que o Senhor quer de nós, para a nossa vida. Amém? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento e a flexibilidade do nosso cérebro. Vamos iniciar com o versículo da Bíblia, que é Provérbios 18, 14, que diz assim: a vontade de viver mantém a vida de um doente, né? Mas, se ele desanima, não existe mais esperança. Amém? Então, não adianta só ter a vontade de viver, né? A gente não pode desanimar, a gente tem que persistir. E eu vou bater um pouquinho mais nessa tecla hoje. E engraçado, eu tava montando, né, o que eu ia falar, tava me preparando, assim como os pastores também fazem. Olá, Paulo, boa tarde. Eu tava me preparando para isso, né, para falar, né, um pouquinho aqui com vocês. E daí eu fiquei pensando, os pastores também, quando eles preparam a palavra para dar no culto pra gente, tenho certeza que muitas coisas vêm de encontro com o que eles precisam também. Não só, eles não são apenas mensageiros, né? Mas eles são receptores daquilo. Creio eu que não serve só para as pessoas que a gente está comunicando, mas serve para a gente também, né? Seria uma hipocrisia eu falar que não serve para mim, isso daí não serve para mim. Serve sim. Da mesma forma que a palavra de Deus se renova e nós entendemos isso como a gente valida isso na nossa vida, né? Isso vale para mim também, não só para vocês o que eu vou falar hoje, tá bom? Boa tarde a todos. Vamos iniciar. A Jane também está presente. Olá, tudo bem? Gente, pode colocar algumas perguntas que vocês queiram, tá? Fiquem à vontade, tá aberto para isso. E vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão me assistindo. Você quer viver bastante? Me respondam. Eu sei que vai ter, depende, né? Mas eu quero saber. Quem quer viver bastante aí? Me diz. Vou esperar respostas.
Vamos ver quem responde primeiro. Quem quer viver bastante? Sei lá, uns 100 e poucos anos. 100 e poucos. Quem quer viver até lá? Minha brava. Oi, Pati. Pati, eu perguntei. Fiz uma pergunta. Eu perguntei quem quer viver bastante. Oi, Railton. Me respondam. Tô esperando. Quem quer viver bastante? Tô esperando resposta aí. Sim, a Helene quer viver bastante. Você também, Ju? Paulo também quer? Quero viver para ver meus netos. Tá. Até uns 90, Ju? Raíssa, 190? Madonna. Sim. O grande questionamento é: quero viver bastante, mas de que forma? Será que eu quero chegar aos meus 100 anos com acamado ou com problemas de saúde que me impossibilita de ter uma vida ativa, ou com uma mente prejudicada, uma doença de Alzheimer, ou enfim. São essas as dúvidas, né? Porque se for dessa forma, talvez a gente não queira viver tanto assim, não é verdade? Exatamente, Jane. Eu quero viver bastante com qualidade de vida, né? Exato. Quer viver bastante? Raíssa, você tá rindo, hein? Quantos anos você quer viver? Até quanto? Fala. 190? Tá bom. Então, só que para isso, pra gente viver de uma forma boa, com uma qualidade de vida, o que a gente tem que fazer? Eu vou bater em algumas teclas que eu bati da outra vez. Tem aquele mesmo beabá de sempre, tá? Que é praticar atividade física regular, né? Que isso envolve para o cérebro atividade aeróbica e para a musculatura as atividades de resistência, musculação, pilates, enfim, todas essas coisas. E alimentação, né? Uma alimentação saudável, uma rica em vegetais, uma dieta mediterrânea, né? Que falam que tem evitar as coisas industrializadas. Ter uma boa alimentação e o sono. O sono também é essencial. Então, esse tripé, né, é o beabá para uma vida saudável, tá? Porque, assim, os estudos mostram que daqui a 30 anos, olha só, a prevalência de Alzheimer na América Latina será maior do mundo, América Latina está o Brasil. E qual vai ser o país mais prejudicado? O Brasil. Por quê? Que vai ter maior prevalência de pessoas com Alzheimer. Por quê que tem essa prevalência aí de Alzheimer? Porque a gente tem um cérebro preguiçoso, a gente tem preguiça de coisas novas, né? A gente tem preguiça do novo, de aprender coisas novas, de fazer com que o cérebro funcione, né? Não só se exercitar fisicamente, mas a gente tem que exercitar o cérebro. Vocês sabiam que aprender um novo idioma, você reduz, em média, 5 anos, você retarda, né? Uma possível doença de Alzheimer. Por que isso? Porque quando você aprende uma nova língua, você está ressignificando o mundo, né? Porque uma porta não é só mais uma porta. Uma porta é uma porta e uma door. Vou falar assim de um modo, né, coloquial. Então, tudo é assim. Cada objeto tem um novo significado, tem uma nova palavra, né? Cabelo não é mais cabelo apenas, é cabelo e hair. Você entende? Então a gente exercita o cérebro a ressignificar as coisas, a aprender coisas novas, entendeu? E então é isso que a gente é isso que a gente tem que fazer. Só que qual que é o que dificulta a gente fazer isso, né? Quais são os sintomas prejudiciais? O grande inimigo é o comodismo e o imediatismo. É o que a gente vive nisso, né? Por quê? A gente está acostumado tudo com iFood aqui,
Eu quero comer um pãozinho, vou lá na padaria. A gente não quer pôr a mão na massa para fazer o pão, né? A gente quer as coisas práticas, rápidas. A gente quer para hoje, né? O que é mais interessante? Você ler uma revista que você perde peso em uma semana, em 7 dias, ou você lê uma revista que fala assim, olha, para você perder peso, ficar com os gominhos, com um tanquinho, para você, né, ficar com um shape legal, você tem que comer bem todos os dias, você tem que malhar todos os dias, consistentemente, e daqui 5 anos você vai estar super saudável. Não, a gente não quer, a gente quer para ontem, não é verdade? Então, o ser humano é assim. Só que a gente tem que sair, né? A gente tem que sair desse imediatismo, desse comodismo. E eu não tô falando só pra vocês, tô falando pra mim também, porque eu me pego acomodada com muitas coisas, né? Então, é um toque pra gente mudar, pra gente fazer diferente, tá? Pra gente lutar contra isso. Quem tem preguiça de fazer atividade física tem preguiça de aprender coisa nova. A gente tem a preguiça na gente, tá? Então, para isso a gente tem que ser consistente naquilo que a gente faz. Que nem eu vejo as meninas que fazem corrida, faziam antes da quarentena. A Paty, a Elaine, a Carla, a Adna. Oi, Adna, te vi agora. Tudo bem? Oi, Tânia. Oi, Marisa, tudo bem, corações? Saudades. Né? As meninas fazem a corrida lá. Vou dizer uma coisa, a consistência ela é mais importante, né, do que a intensidade pontual. Então, assim, eu vou correr, nossa, hoje eu vou correr 10 quilômetros, hoje eu vou. Você vai lá e corre, beleza. Só que passou um mês, você, hoje eu vou correr 10 quilômetros. Não que não adiante, só que você tem que ser consistente, você não precisa correr os 10 quilômetros hoje. Você pode correr 3 hoje, mais 3 amanhã, mais 3 no outro dia. E ser consistente naquilo que a gente faz. Por quê? Porque a gente vai criando um hábito, um novo hábito, né? Um bom hábito, né? E sai do comodismo. De, hoje eu não vou. Hoje não, deixa para amanhã, né? De ficar procrastinando, de ficar se auto-sabotando, não é mesmo? Né? Então, os inimigos são esses, o imediatismo e o comodismo, tá? Deixa eu ver, Maria falou, estou com 71, sou artesã, leio muito, não tenho problema de saúde, gosto muito de dormir. Que delícia! Nossa, dormir, imagina se tivesse, acho que teria que cobrar dormir, né? Porque tudo que é bom nessa vida tem um preço, mas dormir não, tão gostoso, a gente dorme, é uma delícia. Então você tem o hábito de leitura. Que ótimo isso. É ótimo, porque exercita a mente. A gente, nada impede um médico de saber coisas sobre costura, ou de um mecânico saber coisas sobre literatura, né? Ou de um pastor saber coisas sobre política, né? A gente tem que saber de tudo um pouquinho, né? De tudo um pouquinho. A gente tem que desafiar o nosso cérebro a procurar novas coisas, a conversar com pessoas que a gente nunca conversou, a gente saber sobre assuntos que a gente desconhecia, você entendeu? Exatamente, Adna, é a perseverança, exatamente, que fala muito na Bíblia de sermos perseverantes, né? Tem um teórico que chama Daniel Kahneman, ele é um psicólogo economista. Depois meu marido, como ele gosta dessa parte, eu tenho certeza que ele vai ler a respeito um pouquinho mais. Ele fala que quando nós olhamos para o espelho e vemos apenas o eu, a gente está errado. Porque não temos só um eu. Aí o marido diz, olha, quem é você? É eu sou eu. Não. Somos divididos em duas partes. Uma é o eu projetivo e a outra é o eu existencial. O que é o eu projetivo? É o eu que nós fomos, né? O que nós construímos e o que iremos construir. Esses são os nossos eus. E para nós sermos felizes,
né? O que faz o meu projetivo ser feliz? É quando a gente olha para o passado e viu que a gente construiu coisas boas, valorosas. Uma família, né? Um esposo, um filho, uns amigos, um emprego que você conquistou, na verdade. Esses são os eus do passado, né? É o eu projetivo do passado, e do futuro é o que você vai construir, o que você sonha, né? Isso nos satisfaz. Só que o grande problema, isso não é um problema, né? De a gente ser feliz com o que passou e ser feliz com o que há de vir, né? Isso não é o grande problema. O grande problema é que a gente gasta muita energia com esse eu projetivo e esquece do eu existencial, que é do eu agora, né? Que é do eu estar fazendo o que eu tô fazendo agora, falando com vocês, e aproveitar e saborear o eu de agora, entendeu? Oi, Carlinha, tudo bem, gata? Que bom que você veio me assistir. Então, voltando, por que a gente esquece? Porque a gente acha que tudo é imortal. A gente acha que a pessoa que está ao nosso lado é imortal. A gente acha que as coisas são... Rodrigo falando que é imortal, meu marido. E a gente acha que as coisas são assim, que elas nunca vão embora, que elas nunca vão acabar. E não é verdade, né, gente? Então a gente tem que saborear quem está do nosso lado, as coisas que a gente conquista, porque senão não tem, acaba nada tendo valor. A gente conquista e daí não vê graça em mais nada, né? Cientificamente tem um gráfico que mostra, que faz um U, esse gráfico, né? Que fala que as pessoas felizes são entre a infância, a adolescência, e depois esse gráfico cai, né? Esse gráfico de felicidade cai, as pessoas dos 40 anos, em média de 30 e poucos até 40, são as pessoas que mais não vê graça na vida, e depois, quando vai envelhecendo, esse gráfico sobe, que as pessoas mais velhas, elas tendem a estar mais satisfeitas e mais felizes. Olá, Rosa! Por quê? Porque vive o imediatismo, entendeu? Vive o imediatismo e não saboreia o presente, não saboreia o que você conseguiu conquistar, né? Vive numa rotina de projetividade, né? Que nem, eu ganhei, nossa, porque quero um celular, um iPhone 10. Ganhei um iPhone 10. Não tem mais graça. Porque agora eu quero o iPhone 11. Daí ganho o 11 e não vai estar satisfeito. E assim vai, e assim vai. Não saboreia, entendeu? Não saboreia o aqui e o agora, né? E o que acontece? A gente tem que ter sempre um equilíbrio para isso, né? A gente tem que ter a homeostase, que é o equilíbrio de tudo, né? A gente não pode nem deixar de lado, né, muito as coisas, mas também a gente não pode se preocupar tanto com aquilo que tá para acontecer. Então, é o equilíbrio que faz a gente feliz, sempre, né? E daí é o que a gente estava falando, daí a gente acaba no comodismo, né? A gente se acomoda com a pessoa do nosso lado, a gente se acomoda com aquilo que a gente tem e fica por isso só. Só fica por isso e esquece. Esquece de aproveitar. Só que, eu não sou boa com números, né? Mas eu tava pesquisando umas coisas diferentes. Eu vou até falar, vocês vão dar risada, né? O que eu tava pesquisando, que me chamou atenção. A minha vida inteira eu ouvi falar disso, mas nunca dei atenção nenhuma, né? Só que eu tava num grupo de WhatsApp e mandaram uma coisinha lá e eu abri, vi, achei interessante, né? E vi. Era sobre o quê? Era sobre ET. Olha que coisa. Daí eu comecei a pesquisar sobre ET. Sempre eu ouvi falar de ET e tudo mais e tal. Só que eu falei assim, por que não, né? Vou saber, vou entender um pouquinho, né? Sobre isso. Vou querer saber mais. Que nem uma coisa que aparentemente não vai fazer muita diferença na minha vida, mas eu queria pesquisar algo novo. Enfim, fui ver.
Daí eu tava vendo, porque eu me questionava assim, será que existe ET? Será que não existe ET? Daí eu falei assim, é muita, né, muito, sei lá, muita prepotência nossa achar que não existe um outro ser, só existe a nós no mundo, né? Daí eu fui pesquisar algumas coisas. E daí, deixa eu ver, a Tânia falou, penso que a fantástica janela de Johari nos ajuda muito com essa questão do eu. Sim. ET, Jesus. Railton, espera, eu vou explicar o porquê. Por quê? No universo, segundo aquele telescópio Hubble, né? Olha, tem 2 trilhões de galáxias. Nós vivemos em uma das 2 trilhões de galáxias que existem. E nessa galáxia, em média, 400 bilhões de estrelas, que uma delas é o Sol, né? E daí, existe um planetinha azul lá, chamado planeta Terra, dentre essa imensidade aí de coisas, né? De galáxias e estrelas. Daí existe o planetinha Terra, né? Que é o nosso mundo. Esse planetinha Terra, ele existe há 4,6 em média, né? Bilhões de anos. E a cada 250 mil anos surge uma espécie. Nessa espécie, quem está lá? Nós, os bonitinhos aqui. Que dentro dessa gama, né, de anos e anos e coisas e galáxias, né, existe nós. E nós vivemos em média 100 e poucos anos, né, chutando alto. Né, no máximo, num mundo que cerca de 4,6 bilhões de anos existe. Então, quem somos nós na fila do pão? A gente fica pensando que serzinho insignificante que nós somos, né? Que ínfima significância nós temos. Só que não é verdade? Não. Por que não? Porque quem nos escolheu para ser sua imagem e semelhança? Deus, Ele nos escolheu, né? Apesar dessa gama de anos e mundos e galáxias, Deus nos escolheu para ser imagem e semelhança dele. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono dessa gama de universos e galáxias e tudo mais, não é verdade? Então, e ele nos escolheu para ser diferentes, né? Não para ser que nem um chimpanzé, um golfinho, um peixe. Não, somos seres pensantes. E por que a gente não utiliza, né, dessa capacidade que a gente tem de pensar? Por que a gente não transforma, com o nosso conhecimento, a gente não transforma o mundo, né? Porque o conhecimento, ele... Oi, Rose, tudo bem? O conhecimento, ele é o seguinte, se a gente não utilizar o conhecimento, né, que a gente tem, ele é vazio. Ele é vazio. Não adianta nada a gente ter o conhecimento da Bíblia e não transformar as nossas atitudes, né? A gente não mudar o nosso comportamento. O que vai adiantar? A gente saber que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo outro. Putz, que bonito, que lindo, que legal, maravilhoso. E aí, o que vai adiantar ter esse conhecimento do que Jesus fez ou deixou de fazer? Né? Então, a gente tem que ter a transformação. É difícil? É difícil, mas a gente tem que persistir, perseverar, né? E ter uma consistência. Daí a gente consegue ter a mudança e aí sim tem o efeito do conhecimento. Não é verdade? Então, a gente tem que ter essa consistência, né? A gente tem que desafiar o nosso cérebro a aprender e lutar contra as nossas vontades e preguiças, né? Porque pra gente adquirir o sucesso, ele é conquistado pela nossa consistência, pelo nosso esforço, né? Porque não é... Se a gente abrir os braços para preguiça, e aí? A gente não tem a conquista, né? A gente não consegue alcançar nada. Porque se você olhar para pessoas que conseguiram, que tiveram sucesso, não foi tudo mil maravilhas o processo, a estrada. Não foi, teve lutas, teve desânimo, teve vontade de desistir, só que não, persistiu, foi consistente, continuou lá,
Entendeu, gente? Então, por isso que eu tô batendo nessa tecla de novo. Serve pra mim também em alguns aspectos, tá? E... Então, ó, já tá chegando ao fim a nossa live, tá? Então, eu quero falar pra vocês pra não se acomodarem, porque a acomodação é sinônimo de morte, é fatal pra nossa vida, tá? Então, desafia o seu cérebro, desafia ele com novas coisas, novos pensamentos, novos assuntos, tá bom, gente? E porque assim a gente vai transformar o mundo aos poucos. A gente vai melhorando cada vez mais, vai se aprimorando, né? E com isso eu quero deixar um versículo que está em 2 Pedro 1:6, que uma parte dele fala assim: a bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e a ele junte a esperança, né, consistência, e a ela a devoção a Deus. Então, é a palavra de Deus, é o que Deus diz. Então, bora seguir, não é mesmo? Ok, gente? Por hoje é só. Alguém tem uma pergunta pra mim? Estou esperando. Quem entrou foi Van Cord. Eu não sei. Quem é a Van? Quem é a Van? Vanessa? Tá. Então por hoje é só, gente. Oi, Rosa. Não tinha te visto. Railton, é verdade. Precisamos de metanoia. Estamos na mudança. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Com a nossa vivência, com as nossas experiências, com aquilo que a gente vai absorvendo, né? Com as informações do mundo e tudo mais. Estamos em constante transformação, não é mesmo? Mas a gente precisa ainda mais exercitar o nosso cérebro para isso, tá, gente? Para evitar essas doenças mentais. Depressão, Alzheimer, ansiedade é uma doença mental também, tá? E aquele tripé do qual eu falei no início, que vou bater de novo, que é alimentação, exercício físico e o sono, tá, gente? Oi, Pati, é o tripé do equilíbrio, da homeostase, do corpo e cérebro, que é uma coisa só, tá, gente? Obrigada a todos que me assistiu. Um beijão no coração de cada um. Oi, Patizinha linda. Oi, Vitória. E imagina, Paula, obrigada a vocês. E qual que é o aviso, Railton, que você tem? Que você falou, eu tenho um aviso. Me diz. Se alguém tiver alguma pergunta também pode fazer, tá, gente? E daí a gente já encerra. Tudo bem? Railton? Bom, então tá bom. Qualquer coisa pode me perguntar também, deixar pergunta, tá? O Paulo perguntou uma pergunta aí sobre o exercício mental de pensamentos positivos. Podia falar algum dia também mais especificamente. Claro, falo sim, com certeza. Um beijo, Marisa. Obrigada. A gente pode falar isso na próxima live. Você pode até fazer a live comigo, Paulo. O que você acha? Não é? Eu adoraria. Railton tem. Dia 4 do 6 às 20 teremos uma super live com a psiquiatra tratando de temas como ansiedade e depressão. Avisa seus familiares. Ok. A Rosana. Obrigada a você, Rosa. Obrigada a você, minha amada. Ok, estou à disposição, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, amo vocês e até a próxima. Ok? Tchau.